ele, com medo da maldição da mãe, ele vai e devolve o dinheiro. Ele revela para a mãe que o dinheiro está com ele. Ou seja, ele tinha pegado o dinheiro e ele devolve para a mãe. Mas ele devolve para a mãe, amado, não é porque ele tinha algum temor de Deus. Eu pequei, eu vou devolver porque eu sirvo a Deus e tal. Não foi isso. Ele devolveu as moedas com medo da maldição da mãe. Isso quer dizer que ele tinha mais medo da mãe do que medo de Deus, ou temor de Deus. Já era um péssimo sinal ali. Então, tudo aquilo ali começou com aquele roubo e com aquela maldição lançada sobre aquele filho e ele devolvendo as moedas. Quando ele devolve as moedas, a mãe diz, que vai consagrar aquele dinheiro a Deus. Então, como que ela vai consagrar? Uma parte daquele dinheiro ela vai pegar, e mandar fazer um ídolo. E a partir daquele ídolo, então a casa de Mica se torna em um santuário. Ali ele passou a ter uma casa de ídolos, ou ídolos do lar. A que ponto que chegou ali, amado, o povo de Deus. E o que é mais interessante? O mais interessante é que para eles adoravam de fato Deus. Eles achavam isso. Assim como existe pessoas que acham que adoram a Deus do seu modo, e não do modo da palavra de Deus, e não do modo da Bíblia, mas do modo que ele acha, do modo que ele cria. E existe pessoas também nos dias de hoje que ele acha que a pessoa pode adorar a Deus através de imagens de escultura, através de imagem de fundição. E ele acha que ele serve mesmo a Deus. E que Deus ele se agrada muito daquele ato de religiosidade dele, que ele é uma pessoa religiosa. Mas nós vemos, amado, como vai desembocar essa religião. Qual o final de tudo isso aqui? Louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo. Então a Bíblia, ela vai narrando isso, que nós estudamos na terça-feira. Então, um sacerdote que não tem mais alimento no templo, não tem mais como viver do templo, nem de dízimos, nem de oferta, porque o santuário de Deus que estava lá em Siló tinha sido abandonado pelas pessoas. As pessoas agora estavam adorando a Deus em casa, como é atual essa passagem bíblica aqui. Estava adorando a Deus em casa, como se dissesse, para que ir ao templo? E por que, amado, que muitos deles faziam isso? Porque, por exemplo, aqui desse santuário de Mica até Siló tinha mais ou menos uns 13 quilômetros. Os 13 quilômetros. Você pode perceber que Jeroboão também, ele partiu desse princípio. O templo é muito longe, Jerusalém é muito longe. Vamos fabricar 2 bezerros de ouro e colocar aqui um em Betel, e outro aqui, porque é muito trabalho eles descerem lá. E se eles conseguirem descer lá, o coração deles vão ser ganho por Roboão. Eles vão ganhar a simpatia de Roboão. Então colocaram ali aqueles 2 bezerros e as pessoas desciam ali
constituíram também homens levianos como sacerdotes ali para servir aquele altar. É o modo fácil de servir a Deus, que a pessoa acha de servir a Deus, né? Para que muito esforço? Para que se esforçar? Para que se matar para servir a Deus? Né? O lugar é muito longe, vamos ficar aqui mesmo. Ah, Siló é muito longe, é 13 quilômetros. Você acha que eu vou me cansar para ir lá? Vamos ficar aqui mesmo em casa. Vamos construir um santuário e tal. E fizeram lá o santuário. E aquele sacerdote que estava procurando um lugar bom para ficar. Um lugar que desse para ele algo para comer, que desse para ele uma comodidade. Então, ele vai parar justamente na casa de Mica. Mica pega, coloca aquele homem como sacerdote e assalaria ele. Ele vai ganhar salário para trabalhar como sacerdote. Então, esse é o contexto. No capítulo 18 aqui que nós lemos, né, começa falando da tribo de Dan. E a Bíblia faz questão de enfatizar, mais uma vez, naqueles dias não havia rei em Israel. Não havia. Ou seja, naqueles dias Israel estava sem liderança. Significa o quê? Andar sem liderança. Cada um faz conforme for bom aos seus olhos fazer. Ou seja, se eu não tenho liderança, eu não devo satisfação para ninguém. Eu faço o que me der na telha. É justamente o que as pessoas procuram fazer hoje. Procuram viver sem liderança, não é? Porque se eu tenho uma liderança, eu sou cobrado. Quase que diariamente eu sou cobrado. Se eu fizer algo errado, eu vou ser cobrado. Se eu fizer algo contrário, eu vou ser censurado. Então a Bíblia faz questão de sempre dizer isso. Naqueles dias não havia rei em Israel, não havia liderança em Israel. Não havendo liderança em Israel, cada um fazia o que bem parecia aos teus olhos fazer. Ou seja, ninguém fazia a vontade de Deus, cada um fazia a sua própria vontade. Então os filhos de Dan ali daquela tribo, aquelas pessoas da tribo de Dan, pegaram ali 5 homens, porque eles diziam assim: a herança que nós pegamos, o que Josué, o Deus, deu para nós, é muito pouca. Eles não tinham pegado ainda herança bastante, ou bastante herança. Isso está escrito lá, falando de Dan, dessa herança de Dan, repartição de terra, lá no capítulo 19 de Josué, no versículo 40. Lá a gente vê que caiu a sorte sobre ele. Então significa que Deus ele deu terra para eles. Mas eles queriam mais. É aquele tipo de pessoas que quanto mais tem, mais quer. Que nunca está satisfeito com aquilo que Deus tem feito por ele. Então, eles pegam 5 homens dos seus confins, diz que eram homens valorosos, e diz assim, vai até as terras, né? E faz uma revista na terra. Porque a gente precisa de terra, ou seja, a gente precisa invadir uma terra, tomar uma terra, porque a nossa terra é pequena. Mas e a terra de quem ele estava tomando? Será que era pequena? Será que era grande? Aí que está o problema. Então Israel não podia sair invadindo terras e mais terras.
Deus, por exemplo, ele mandou derrubar cidades idólatras. Cidades tomadas de idolatria. Mas existiam cidades que não era para ser tomada. E essa Laís aqui é uma dessas cidades. Então a Bíblia diz, amado, que eles andando ali, quando eles estavam junto da casa de Mica, eles conheceram a voz do jovem. Muitos dizem aqui que eles conheceram a voz do jovem, porque talvez ele esteve com eles. Outros vão dizer que talvez eles conheceram a voz do jovem por causa do sotaque. Existiam tribos de Israel que tinham sotaque diferente. Nós já até passamos nessa lição aí. Eles mandavam falar o sotaque, né? Se a pessoa não falasse aquele sotaque, não soubesse falar, então ele era morto. Então eles disseram, quem te trouxe aqui, que fazes aqui? E o que é que tens aqui? Aí ele vai dizer, olha como que ele vai dizer, amado. Assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Ele simplesmente está dizendo aqui, não, aqui eu saí pela terra de Israel procurando um lugar onde eu pudesse achar comodidade, onde eu pudesse me dar bem. E eu chegando na casa de Mica, né, ele me assalariou e ainda me constituiu sacerdote. Eu sou sacerdote de Mica, ou da casa de Mica. Eu sou assalariado, ou seja, eu faço o que ele quer. Ele me paga para fazer isso. Então, o que ele quer que eu fale, eu falo. O que ele quer que eu não fale, eu não falo. Eu sou sacerdote dele. Ele me paga para me exercer esse sacerdote. Isso significa, amado, que Mica nunca ia se converter a Deus. Porque o sacerdote, ele era conivente com o erro. Mas com que erro? Primeiro, ele não podia ser sacerdote de um santuário idólatra. E ele era um levita, ele era da tribo de Levi. Ele era de uma tribo legítima. Só que ele foi colocado como sacerdote de um santuário idólatra. Por que que ele topou aquele negócio? Ele topou aquele negócio porque a vida dele estava uma vida muito sofrida. Ele não tinha mais o sustento de Siló, do santuário em Siló, porque as pessoas tinham deixado de ir lá e estavam adorando em casa. Estava adorando na sua própria cidade. Então ele estava passando por um sofrimento muito grande, aquele homem. Por isso que ele fala, eu vou para um lugar aí, vou procurar comodidade. E tem muitas pessoas que lideram igrejas, que lideram congregações, justamente para encontrar comodidade. Justamente para encontrar bem-estar. Não é? Então ele não podia ser sacerdote de um santuário idólatra. Segundo, ele não podia ser sacerdote, ele era sacerdote constituído para sacrificar apenas em Siló. Apenas onde estava o santuário real, o santuário de Deus, onde Deus falava com o seu povo, onde Deus exercia ali o perdão através do sacrifício, enfim. Então, ele não podia ser sacerdote de um santuário idólatra e ele não podia ser sacerdote dentro de uma casa. Ele tinha que ser sacerdote e exercer a função dele em Siló, porque lá que precisava adorar a Deus. Mas ele estava sendo comprado.
Se ele fosse um sacerdote de Deus, né, se ele tivesse ali a intenção de servir a Deus, quando ele chega ali na casa de Mica, a primeira coisa que ele ia fazer era repreender Mica, dizer para ele que aquela idolatria estava errada. Mas muitos vão dizer também assim, amado, que esse sacerdote aqui, né, ele achou normal aqui ele ser sacerdote ali com imagens de escultura, porque todo Israel já estava corrompido. Então, para eles adorar a Deus, era conforme a vontade deles, não conforme a vontade de Deus. Então, é um tipo de religião falsa, como a gente se vê hoje. Um tipo de religião falsa. Eu sirvo a Deus, mas eu sirvo conforme a minha vontade, não conforme Deus quer. Então, eles já tinham se corrompido. E quando a pessoa se corrompe, ele fica sem entendimento. A mente dele fica cauterizada. A mente dele fica estragada. Fica entenebrecida, como diz a palavra. Então, ele fica ficando com a mente corrompida, ele não consegue ver a verdade. Ele não consegue enxergar a verdade. Então o cara vai assalariar ele, mas qual é o grande problema? É que ele vai ter que ensinar o Mica o que o Mica quer. Se ele ensinar algo ali e não for do agrado do Mica, o Mica que repreende ele, o Mica que vai repreender ele. E esse é o medo de muitos líderes hoje, supostamente sacerdotes. Eles têm medo de repreender o povo e o povo repreender eles. Eles não podem repreender o povo, porque senão o povo não paga eles. Então é o tipo de religião falsa. Eu sou pago para fazer. Tem um vídeo solto na internet aí, né? Um tal de Salles. E as pessoas, tipo, horrorizado com um vídeo, né? Porque no vídeo tem uma pessoa que ele é um ator, né? Comprado para simular milagre. Ele vem com o braço enfaixado, né? E o cara pede R$1.000. Deus está mandando dizer que tem 5 pessoas aqui que estão com problema e tal, e tal, tal. Se ele der R$1.000 aqui no altar, Deus vai curar ele agora. Mas para saber que eu estou falando a verdade, então aquele homem ali, aí é o ator. Tira agora o coisa do braço, aí ele tira o negócio do braço e chora, e o ator chora, porque o ator chora mesmo. E as pessoas ficam horrorizadas. Nossa, parece que, né? Parece o fim. Quem não sabia que aquele cara era safado? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. É só ouvir ele abrir a boca que todo mundo vai ver que ele é um cabra safado. E não só ele, mas muitos são. 99% da igreja, ela é corrompida. Elas são pessoas gananciosas, pessoas que faz as coisas por causa de dinheiro, por causa do padrão de vida que eles levam. Então, você fica assustado. Nossa, como é que pode? Essas pessoas aí, amado, tem pessoas que até chegam ao ponto de dizer que essas pessoas fazem isso. São pastores até ateu, que abrem igreja para ganhar dinheiro. Então, por isso que eles fazem essas barbaridades aí, não é? Sem medo nenhum, sem receio nenhum. Até blasfema contra Deus e não está nem aí. Aí, às vezes, são pessoas, além de ser maçom, ateu, né? Não está nem aí para nada, que se dane. Para eles, Deus nem existe. Como é que Deus vai punir eles se para eles Deus nem existe?
O que eles querem é grana, é dinheiro. A pessoa às vezes fala assim, nossa, os caras têm coragem. O político que não faz isso? E muitos deles não se denominam cristãos, né? Seja ele evangélico ou católico, que tem muita fé, que faz isso, esfola o joelho numa escada, né? Mas faz sem medo de ser feliz. Ele faz. Porque essas pessoas aí não são pessoas que são chamadas, que têm um chamado de Deus. São pessoas que entrou para a vida religiosa com o intuito de se enriquecer. Isso é bíblico, está escrito na palavra de Deus. Não é como o apóstolo Paulo que diz, de ninguém cobicei nem prata, nem ouro, nem vestes. Não fiz isso. Muito pelo contrário. Trabalhei com as minhas próprias mãos para me sustentar e ainda ajudar os outros. É difícil pessoas assim. Então, evidentemente que esse homem aqui, ele é um falso líder, ele é um falso profeta, esse sacerdote. Olha o que a Bíblia vai falar mais dele. E disse-lhe o sacerdote, ide em paz. Não, o versículo 5. Então lhe disseram, ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. Isso aqui são pessoas corrompidas, buscando a resposta de Deus, né, a pessoas também corrompidas. São pessoas que servem uma falsa religião buscando do líder uma palavra de Deus. Pergunta aí se esse caminho vai prosperar, e ele diz, ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Ou seja, ele nem consulta a Deus. Por que ele não consulta a Deus e ele já faz, ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor? Ele não repreende eles, ele está indo para fazer uma missão errada, completamente errada. São pessoas, não é, ali desonestas, mas como ele é uma pessoa, mano, que ele mercadeja os dons, que ele se vende, né, os seus princípios, os seus valores, ele simplesmente vai dizer o que a pessoa quer ouvir. Ele não vai dizer o que a pessoa não quer ouvir. Ele já vai dizer logo, vai em paz, Deus é na sua vida. Você pode ver que o falso mestre, o falso profeta, se ele não age dessa maneira, contanto que dê para ele dinheiro. Quantos falsos mestres tem na televisão? Só enviando bênção para as pessoas, né? Mas quando você vai ver lá embaixo, no programa lá, tá o número das contas, tá, né? O nome das campanhas, o cara colocar dinheiro lá. Aí eu falo que Deus é na sua vida, você me dando dinheiro, tá maravilha. Então, a palavra de Deus, amado, ela não mente para ninguém. As pessoas, eles acham tão difícil saber quem é homem de Deus e quem não é homem de Deus. Isso só é muito difícil para quem não tem conhecimento das coisas de Deus, para quem não estuda. Não precisa ser mestre para conhecer um falso ensinador, um falso profeta. Basta ele apenas ser um estudioso da palavra de Deus. É assim que se conhece. Por exemplo, você vai num lugar onde a pregação, ela pouco fala de Jesus, mas ela passa a pregação toda, o culto todo, exaltando o homem, o que Deus vai fazer pelo homem. Ali, amados, já pode, se você quiser, você já pode até
das costas e ir embora. Que ali não tem Deus. A mensagem, ela fala de Cristo. Cristo é o tema da mensagem. Deus, ele é o tema da mensagem. Então a pessoa viu essas coisas, o cara entrou na igreja lá, o nome de Jesus quase não aparece, só aparece falando de prosperidade, isso ou aquilo. Pode pegar a bolsinha e ir embora. Pode sair fora. Esse lugar não prega a verdadeira palavra de Deus. É que nem João fala, que ele cresça e que eu diminua. A palavra, ela tem que ser cristocêntrica. Então foram-se aqueles 5 homens, vieram a Laís e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto, confiado. Ou seja, era um povo que não fazia mal a ninguém. Ele estava lá habitado, tranquilo, sossegado, né? Não fazia mal a ninguém, não guerreava com ninguém. E a Bíblia diz, nem havia possessor algum do reino que, por coisa alguma, envergonhasse alguém naquela terra. Também estava longe dos sidônios e não tinha que fazer com ninguém. Era um povo tranquilo. Habitava lá confiado, tranquilo, talvez confiado justamente porque não atacava ninguém, não brigava com ninguém, era de paz, né? Não, mas eu vou atacar. Eu quero terra, eu quero herança, eu quero mais e mais. Aí aquele sacerdote dizendo, vai em paz, Deus está na frente do negócio. É aquela pessoa que anda no erro, não serve a Deus, faz tudo conforme o bem parecer os seus próprios olhos, e um monte de falso profeta passando a mão na cabeça e dizendo, Deus é contigo, varão. Tudo que você fizer vai prosperar. E ele começa a achar que ele tem a aprovação de Deus, porque os profetas estão aprovando ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então voltaram seus irmãos, Azorá, Estael e tal. E eles disseram, levanta daqui, sube, porque nós examinamos a terra e que é muitíssimo boa, e o povo lá está tranquilo, pois estareis tranquilos, né? Não sejais preguiçosos e ides para entrar e possuir a terra. Ele pode ir tranquilo, porque o povo lá, é como se eu estivesse dizendo, nem arma tem para lutar, para brigar. É um povo de paz, o povo está lá seguro, tranquilo. E a terra é maravilhosa. Não tem nada que você procure lá que você não acha. Tem tudo na terra, é muito próspera. Quando lá chegares, vereis um povo confiado e a terra é larga de extensão. Deus entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. E ele está confiante, né, que Deus já entregou aquela terra na mão deles. Por quê que eles estão confiantes? Porque eles consultou o profeta, eles consultou o sacerdote. Então aquele sacerdote que ao invés de falar a verdade para eles, ele mente para eles dizendo que Deus está naquele negócio. Então a Bíblia vai dizer aqui, né? Adiantando um pouco a palavra, diz assim, e dali, o versículo 13, passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Então, eles retornaram de novo à casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos, sabei vós também que naquelas casas há éfode e terafins e uma imagem de escultura e uma de fundição, vede, pois agora, que haveis de fazer? Então foram lá, vieram à casa do jovem, do levita, em casa de Mica, e saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram lá à porta, como se tivesse que 5 homens entrassem lá, né, para praticar o roubo das imagens,
E aqueles 600 homens ficaram ali para intimidar eles, para ver que eles não podiam ter nenhuma reação. Então se achava pessoas de Deus, mas só queria resolver as coisas na força. É mais um sinal de o quanto essas pessoas estavam desviadas do caminho de Deus. Então, subindo aqueles 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela, tomaram a imagem de escultura e o éfode, os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Então eles foram lá naquele santuário, fizeram roubo, roubaram. Olha que tipo de Deus. Roubaram os deuses de Mica, botaram medo, tocaram o pavor ali e saíram tranquilos, saíram sossegados. E lhes disseram: cala-te, e põe a mão à boca e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Ele está dizendo sacerdote. O que estáis fazendo? O sacerdote perguntou. Eu falei: põe a mão na boca, ou cala a boca, Se fosse hoje a gente falar. Ele vai: vem conosco e ser por pai e sacerdote. E ele vai fazer uma proposta para ele: é-te melhor que ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, tomou o éfode, os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Olha que tipo de líder espiritual, amado. O cara se vende, Ele simplesmente se vende. Quem pagar melhor, leva. Esse é que é o grande problema de quem trabalha por dinheiro. Que quem trabalha na obra de Deus por dinheiro, quem pagar mais, leva. Os caras tinham acabado de cometer um roubo, de praticar um roubo ali na casa de Mica. E quem era o líder espiritual da casa de Mica? O sacerdote. Era um homem de total confiança de Mica. Ele depositava toda a confiança naquele homem. Agora aquele homem, ele se vende. Por que ele se vende? Porque ele apareceu agora pessoas que querem pagar mais para ele. Então ele vai se render. Ele vai se vender. Ele vai se vender porque ele não importa com ninguém. Ele se importa com ele mesmo. É aquele tipo de líder que pensa o seguinte: eu estando bem, os outros que se danem. O que eu quero é para mim. Olha que proposta grande. Rapaz, deixa de ser besta. Você quer ser sacerdote de um homem ou de uma casa? Ou você quer ser sacerdote de uma tribo? Ou de Israel todo? Aquilo ali, quando falaram aquilo ali para ele, o coração dele se alegrou. Então ele tomou lá o éfode, o terafim, a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Olha só que coisa, ele se vendeu. Aí o Mica, ele assim viraram e partiram, e os meninos, e o gado, e a bagagem, e puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. Então ainda tinha vizinhos ali para lutar por Mica. Mas a gente vai ver que foi tudo em vão. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram o rosto e disseram a Mica: que tens que assim convocaste esse povo? Então ele disse: os meus deuses. O tipo de espiritualidade da pessoa. Os meus deuses. Só que tem uma coisa: criticar o Mica é muito fácil. Dele falar uma palavra dessa: os meus deuses. Como eu já expliquei aqui na terça-feira. O homem, amado, muitas vezes ele tem muitos deuses. Às vezes ele transforma a família dele num deus.
A mulher transforma o esposo num deus dela, o esposo transforma a mulher numa deusa dele, os filhos, né, se torna mais importante do que Deus. Quantas pessoas é escravo do tempo, quantas pessoas é escravo do dinheiro, né? Quantas pessoas não é assim? Idolatram um carro, idolatram uma casa, idolatra tantas e tantas coisas. Às vezes o cara é crente, ele se mata por causa de um time de futebol que ele torce. Tudo isso é idolatria, se chama idolatria. O problema dos deuses de Mica aqui são as imagens de escultura. E os deuses de muitas pessoas, mas pode ser vários deuses que não seja uma imagem de escultura. Pode ser até um vestido, uma roupa, que a pessoa tem e não quer dar para ninguém. Pode se transformar em um Deus. Então, eles disseram, né? Os meus deuses que eu fiz, me tomaste. E a pessoa, eu tenho um Deus e alguém vai e me toma o meu Deus. Em primeiro lugar, já retrata um Deus fraquinho, que alguém vai e rouba, né? Mas por que eles foram e roubou o Deus de Mica? Porque não era um Deus, era um Deus de madeira, sei lá, de pedra, né? Ou imagem de fundição, como está escrito aqui. Roubaram. São deuses externos. Os deuses externos se roubam. Agora, o nosso Deus, ninguém pode nos roubar, porque Ele está dentro de nós. Ele está no nosso ser, Ele está no nosso coração. Ele habita conosco, diz a palavra do Senhor. Ninguém pode roubar Deus de nós. Só nós mesmos, se quiser desistir dele. Mas no mais, amado, alguém pode ficar tranquilo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer com toda confiança, né? Quem nos separará do amor de Cristo? E lá ele faz uma lista só de coisas pesadas. Tribulação, angústia, perseguição, morte, presente, porvir, altura, profundidade. E ele vai dizer, nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar dele, a não ser que nós queremos. Mas ninguém pode tirar ele de nós. Você pode ver, amado, que coisa grandiosa. Os caras pegavam o apóstolo Paulo, prendiam o apóstolo Paulo. Mas Deus estava dentro do apóstolo Paulo. Vamos tirar Paulo daqui e levar ele para a cadeia. Aí chegava lá na cadeia, Paulo ganhava os presos. Paulo era perigoso jogar ele lá na floresta lá e ele evangelizar as cobras, evangelizar os leões, que é onde colocava ele, era inútil. Era inútil. Jogava ele na cadeia, ele ganhava o carcereiro, ele ganhava os presos. Ele era assim. Botava ele para transportar dentro do navio, ele ganhava todo mundo dentro do navio. Por quê? Porque onde o apóstolo Paulo estava, Deus estava com ele. Deus estava nele. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ninguém pode roubar. Essa é a diferença, né, daquilo que nós servimos, amado, e das religiões falsas. Das pessoas que não servem ninguém, servem deuses externos. Que não servem para absolutamente nada. Não traz consolo na hora da dor. Não traz consolação na hora do sofrimento. Nem livra ninguém. Nem acode ninguém. Né? Como Davi, ou o salmista, ele vai dizer, né? Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É um Deus que livra, que nós servimos.
Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então ele vai dizer aqui, né? Porém, os filhos de Dan, não nos faça ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso, não se lance sobre vós, e tu perca a tua vida e a vida da tua casa. E o versículo 26 vai dizer, assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan. E Mica, vendo que era mais forte do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. Ou seja, ele foi derrotado. Confiar em deuses falsos, ou confiar numa falsa religião, que professa o nome de Deus, mas não tem Deus nela, amado, no final, ele vai ser derrotado. No final, ele vai ser frustrado. Assim como Mica, ele foi frustrado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele viu que aquelas pessoas eram mais fortes do que ele e ele voltou para sua casa. Isso que dá crer em falsa religião. Mas como eu disse aqui, o grande problema da falsa religião é que ela usa a palavra. Eles vão dizer, por exemplo, de herança aqui. Quando eles falam de herança aqui, não havia caído herança, não havia caído em herança bastante sorte. Eles estão falando dos dias de Josué. Ele está falando de Bíblia aqui. Quando ele faz um santuário, o Mica, e ele faz um santuário ali, ele coloca aquelas imagens ali, e quando ele vê a oportunidade de ter um sacerdote, significa o quê? Significa que ele quer palavra de Deus ali. Mas é uma falsa religião. Ele quer a palavra de Deus. Ele quer ensino, ele quer que alguém fale de Deus. Mas, claro, fale de Deus de forma mesclada. Não do jeito que Deus quer, mas do jeito que Ele quer. Para você ver que uma religião falsa, ela vai falar de Deus, só que ela vai inventar palavras. Aí esses homens aqui que foram invadir a terra, pode ver, eles buscam a palavra de Deus. Pergunta para Deus, né, que se possamos saber se vai prosperar ou não o nosso caminho. É assim, ó. A falsa religião, ela fala de Deus. E por isso que as pessoas que não estudam a palavra de Deus, que não se empenham em estudar a palavra de Deus, eles são enganados pelas falsas religiões. Quantas pessoas, amado, que acreditavam na Bíblia e hoje ele não acredita, ele acredita em bobagem. Quantas pessoas que passou, por exemplo, a vida toda acreditando que não se pode batizar criança e hoje acredita piamente que uma criança pode nascer e ela ser batizada. Quer dizer, o cara crê na doutrina católica. O pastor faz ali as perguntas para o pai e o pai responde. Então o pai é responsável pela salvação do filho. O pai se arrepende por ele, né? Então quantas pessoas é assim, mas quantas pessoas que ceiavam e deram ouvido a falsas doutrinas, dizendo que não precisa ceiar, e ele não ceia mais. Isso é falta de se concentrar na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Assim, seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que era mais forte do que ele, voltou para sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que o livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinha que fazer com ninguém. E a cidade estava no vale que estava junto ao Bet-Reob. Depois edificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai,
que nascera a Israel, sendo, porém, dantes o nome da cidade de Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonathan, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Então aqui mostra a depravação espiritual de Israel. Olha quem estava no comando, mano. Olha, levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés. Como é que era o nome daquele levita? Jonatas. Ele era filho de quem? Filho de Gerson. Talvez vai falar filho de Gerson, não quer dizer que ele era filho de Gerson lá, filho de Moisés. Já tinha passado 300 anos. Ele está falando aqui, né, da descendência. Era uma família sacerdotal, mas corrompida. Isso quer dizer que o sacerdote estava corrompido, né? Totalmente corrompido. O que Moisés e Arão foram fiéis a Deus, e até Josué, essas pessoas agora parece que esquecem da sua descendência, de como a sua família serviu e foi fiel em toda a sua casa a Deus, né? E ele simplesmente vai andar conforme bem parecer aos seus olhos. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Ou seja, todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló, Israel estava desviado do caminho de Deus, chegando ao ponto de adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer casa, em qualquer cidade, né? Por que eles faziam isso? Porque eles faziam o que dava na telha. Eu quero servir a Deus assim, eu acho que está certo fazer assim, né? Agora alguém vai, uma aplicação para nós. Aqueles homens perguntaram para o sacerdote: consulta a Deus se nós vamos prosperar no caminho ou não, nessa invasão à terra. Ele disse: vá que Deus está à frente. E aí, amado, eles foram e eles invadiram aquela cidade, derrotaram toda aquela cidade e ocuparam aquela cidade. Destruíram tudo. Isso significa o quê? A palavra do sacerdote cumpriu? Se alguém que não tem conhecimento das coisas de Deus, ele vai dizer assim: cumpriu. Realmente eles foram e destruíram e tomou posse da cidade. Está vendo? Como que a religião falsa, né? Como que a religião falsa, ela passa assim uma impressão, uma boa impressão de que a coisa está funcionando. Opa, estou aqui fazendo conforme bem parecer os meus olhos. Não devo satisfação para ninguém e Deus é comigo. Deus é... Quantas vezes você vê pessoas dizer isso? Ah, mas que é isso? Deus é comigo. Deus é comigo. Deus, ele já me deu casa, já me deu carro, já me deu uma mulher maravilhosa, né? Deus me deu um emprego extraordinário, não sei o quê, blá, 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 blá. Mas anda fazendo conforme os seus olhos mandam fazer. Então, amado, significa o quê? Que sinal de prosperidade, sinal de algumas vitórias no dia a dia, não quer dizer que a pessoa ele tem a aprovação de Deus. Ou você acha que Deus ele estava aprovando tudo isso? Aquele santuário cheio de imagem de escultura e Deus cumprindo a palavra do sacerdote? Claro que não. É que Deus, amado, ele deixa ir para ele ver até onde vai, até onde a pessoa vai. Mas lá na frente a pessoa, ele vai sofrer as consequências.
E no capítulo 19 a gente vai ver algumas consequências aqui se cumprindo. Por causa de certos atos, né, principalmente de idolatria dessas pessoas. Então não caia nessa não. Eu estou servindo a Deus de meu modo, de meu jeito, mas está indo tudo bem. Em casa está tudo bem, no meu trabalho está tudo bem, as minhas propriedades, meus negócios, está indo tudo bem, está tudo maravilhoso. Deus é comigo. É comigo, mas eu estou fazendo tudo errado. Eu faço o que bem parecer aos meus olhos. Esse negócio de repreensão da palavra, de liderança que só repreende, não é? Que só bate de frente, isso aí eu não quero saber. Deus, ele é comigo, ele confirma tudo que eu faço. Não caia nessa. Faça a vontade de Deus, não a sua vontade. Eu já cansei de dizer aqui várias vezes, conseguir coisas todo mundo consegue. O crente, o budista, o católico, o macumbeiro, o feiticeiro, todo mundo consegue as coisas. Então, conseguir coisas não quer dizer que a pessoa tem a aprovação de Deus. Por isso que a Bíblia diz, por exemplo, toda ceia, nós temos que examinar a nós mesmos, fazer um autoexame de nós mesmos antes de comer o pão e beber o cálice do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Julgar a nós mesmos para não ser julgado com o mundo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E quantas pessoas entram nisso aqui? Entram nesse conto de fada. Né? Tá tudo bem porque eu estou com saúde, tá tudo bem, mas às vezes tem um crente ali que ele está doente. Ele está passando por um grande momento de enfermidade, mas ele é sincero diante de Deus. Às vezes ele passa por um perrengue danado na vida cotidiana dele, mas ele é fiel a Deus. O importante é ser fiel a Deus, na alegria e na dor. Glória ao nome de Jesus. Então esta é a palavra de Deus nessa noite, né? Que nós possamos aplicar essa palavra na nossa vida, aplicar isso no nosso coração. Cuidado com a idolatria, irmão. Porque a idolatria não é só adorar imagens de escultura. A idolatria envolve muitas coisas, é tudo aquilo que vem para tirar do nosso coração o lugar que pertence ao único Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor Jesus Cristo, vamos orar a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu quero, meu Pai, te agradecer, Senhor, mais uma vez, pelo Senhor nos desta graça, meu Deus, e viver este dia, para estar aqui, meu Senhor Jesus, ouvindo a Tua palavra, meu Pai. Eu sei que nós não ouvimos, Senhor, o que nós queremos ouvir, mas o mais importante é que nós ouvimos o que nós precisamos ouvir, porque somos necessitados, meu Deus, da Tua direção. E nós reconhecemos também, Senhor, que somos falhos. E se nós, meu Pai, formos fazer tudo conforme os nossos olhos, os nossos pensamentos, tudo vai sair errado. Nada vai dar certo, meu Deus, no final, Senhor. Então é melhor, meu Pai, que nós andamos na Tua direção. Para nós andarmos na Tua direção, nós precisamos, meu Pai, de disciplina. Nós precisamos, meu Pai, do confronto da Tua palavra, meu Deus, para emendarmos os nossos caminhos e as nossas obras diante de Ti. Ó glorioso e eterno Deus, vem abençoar, meu Pai, cada um do Teu povo, cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão aqui, Senhor, aqueles que não estão, que possa ser alcançado e ser abençoados pelo Senhor, meu Pai. Visita também, Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão longe do Teu caminho, aqueles, meu Pai, que estão afastados de Ti, que possa cair em si e voltar, e achar o caminho, encontrar, meu Pai, o caminho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo.
que tudo aquilo, meu Pai, que fizermos para Ti, Senhor, fazer com um coração cheio de gratidão por tudo que o Senhor, meu Pai, já fez por nós, tem feito por nós. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, porque o Senhor, meu Pai querido, Deus amado, nos tirou da perdição, da escuridão, Senhor. E hoje nós estamos aqui, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, enxergando a realidade espiritual. E é isso que interessa, meu Deus, para todos nós. Nós te pedimos força, graça, para não satisfazer, Senhor, as concupiscências da carne, meu. A soberba da vida que venha cair por terra em nome de nosso Senhor Jesus. Louvado e glorificado seja Deus. Aleluia, Senhor. Se alguém trouxe uma oferta, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, abençoe nesse momento os dízimos, as ofertas do teu povo, meu Pai, aqueles que têm ajudado, têm cooperado com a tua obra, que sejam abençoados pelo Senhor, que seja próspero em tudo, Senhor. Conforme, meu Pai, a tua vontade, conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Mais uma vez nós te agradecemos, porque o Senhor nos abençoou, meu Pai, nesse dia e nesta noite, para estar aqui congregando com os nossos irmãos. Oh, meu Pai, nós nos sentimos privilegiados por isso, Senhor. Nos leve novamente para o nosso lar, para a nossa casa, e nos dê os livramentos que precisamos, meu Pai, em nome de Jesus. Que quinta-feira nós possamos também, meu Pai, encontrar disposição para estar na tua casa orando e buscando a tua face. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, que todos digam amém. Amém. Até quinta, se Deus permitir.